Eu li esses dias uma matéria muito interessante, foi publicada nos principais outlets de notícia pelo mundo afora. É a história de James Howell, um cientista de tecnologia, que no ano de 2013 acabou enfrentando um problema acidentalmente. Veja só, ele no trabalho tinha vários HDs externos e ele decidiu pôr ordem naquele ambiente. Acidentalmente, ele colocou na pilha dos HDs que deveriam ser descartados um HD que continha a chave para uma carteira de criptomoedas. Agora, isso foi em 2013. Hoje, o valor estimado está em 800 milhões de dólares. Eu escolhi teologia porque eu não sou bom em matemática, mas se o dólar deve estar aí perto de 6 vezes esse número, quanto que daria em reais isso? Todos escolheram teologia aqui? É muito dinheiro, é muito zero, é muito número, eu não tenho nem ideia o que se pode fazer com tanto dinheiro. Mas imagine a situação dele. Se coloque no lugar dele por um instante, o que você faria? Como você resolveria o problema? E desde 2013 ele está tentando resolver esse problema, porque o HD foi jogado num aterro sanitário. E você pode imaginar que desde aquela data você tem camadas e camadas e camadas e camadas de lixo. E ele vem lutando com o conselho daquela cidade que deem a ele a autorização para escavar naquele lugar e procurar o HD dele. Agora, a notícia retornou porque ele ficou sabendo que eles querem fechar o aterro sanitário, definitivamente. E ele deseja comprar o aterro sanitário, mas não querem vender o aterro sanitário para ele. E uma das razões é porque eles acreditam que a chance dele recuperar esse HD é quase zero. Esse homem respondeu não uma pergunta de $1 milhão, mas ele está lidando com uma questão de 800 milhões de dólares. Como salvar o meu HD? Veja só. Quando nós pensamos na nossa realidade humana, cada um de nós faz parte dessa queda da humanidade e de estar perdido, não apenas de crises existenciais das mais variadas, mas estar espiritualmente perdidos. Não por um descuido divino, não porque Deus se descuidou em algum momento, pelo contrário, porque a primeira estirpe humana, os nossos primeiros pais, eles se rebelaram contra Deus, eles decidiram viver independente de Deus, e nessa escolha eles se perderam, e arrastaram com eles todos os seus descendentes, eu e você. Nós vimos até aqui esse nosso tema, você lembra qual é o tema desse mês? Entendendo a salvação. E vimos até agora o seguinte: primeiro, salvos da justa ira de Deus, salvos do império das trevas, salvos da corrupção do pecado. Vimos na semana passada, salvos por quê? Porque Deus é rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, veio ao encontro desses que estavam perdidos e agiu. E hoje, Deus nos permitindo, vamos responder a essa pergunta: salvos como? Mas Deus é eficiente na sua salvação. Deus não é alguém tentando salvar. Deus está salvando. O texto que creio responde essa pergunta se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículos de 21 a 25. Nós vamos ler, porque o contexto é um pouco mais amplo e vai nos ajudar a entender melhor. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, porque há um destaque de 3 palavras que eu quero compartilhar com vocês hoje. 3 palavras, e a Almeida Revista Atualizada fez um excelente trabalho em traduzir as palavras e não apenas as ideias. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos.
os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Nós não sabemos com certeza como a igreja em Roma foi implantada. Há algumas hipóteses, algumas informações da tradição cristã. Mas a hipótese mais viável é que por ocasião... Você lembra do Pentecostes? Por ocasião do Pentecostes, judeus de todo o mundo estavam visitando Jerusalém. Evidentemente, nós tínhamos judeus também de Roma. E ali eles se converteram durante a pregação de Pedro. E cada um retornou ao seu lar. E é bem provável que esses judeus, oriundos de Roma, ao retornarem para aquela cidade, implantaram essa igreja, que era uma boa igreja, segundo a história. Nós sabemos que é uma igreja que não tinha grandes problemas, mas que tem uma característica em particular. É uma igreja mista. Aquela igreja que não tinha muitos problemas, como por exemplo a igreja de Corinto, que é uma igreja muito problemática, mas a igreja de Roma não era assim, mas é uma igreja mista. É uma igreja que tem judeus de um lado, tem gentios do outro. Eles não se odeiam, mas não conseguem viver harmonicamente. Não conseguem ter unidade. E nós sabemos que qualquer relação social onde você não tem harmonia e unidade, não vai adiante, não vai ser bem sucedida. Pega uma casa dividida, marido, mulher, pai, filho, cada um tem uma opinião, cada um puxa o chiclete numa direção, não vai bem. É preciso que haja harmonia e que haja unidade. E essa igreja, composta por esses dois grupos, seria como você imaginar, sem manifestações agora, por favor, seria como você imaginar uma igreja composta de palmeirenses e corintianos. Eles estão juntos lá, mas eles têm dificuldades em alguns momentos. Mas as diferenças culturais são ainda mais complexas, quando atrelada à religião, mais ainda. Eu tenho um professor, com quem eu treino há muitos anos, professor de Kung Fu, ele é chinês. E ele diz: Leandro, na China nós temos um lema: se mexe, pode comer. Mas judeu não é assim. Judeu tem dieta alimentar, tem comida kosher, tem dia sagrado. E essas pessoas tão diferentes creem no mesmo Cristo e precisam viver juntas. E Paulo escreve a sua mensagem com o objetivo de levar essas pessoas a viverem uma vida de harmonia. Como ele faz isso? Ele faz primeiramente mostrando que todos nós estamos sentenciados sobre o mesmo problema, chamado pecado. Somos todos pecadores. Mas ao mesmo tempo, Paulo traz uma ótima notícia e diz que a oferta da graça salvadora de Deus é uma oferta universal. Que todos nós podemos receber essa salvação e estamos unidos na graça salvadora de Cristo. E é isso que encontramos nesse texto. 3 palavras que nos mostram como Deus realizou a salvação. 3 palavras. A primeira palavra é justificação. A segunda é redenção. A terceira nós não usamos, eu tenho certeza disso, no dia a dia, é propiciação. A razão de usar a atualizada, ao meio da revista atualizada, é porque eles traduziram essas palavras aqui no texto, ao invés de simplesmente traduzir as ideias. Primeiro ponto que podemos destacar: salvos como? Primeiro, justificação, a declaração judicial. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. O termo por si só já fala. Justificação, lembra de juiz, lembra de justiça. É um termo forense, é um termo que carrega uma ideia de algo que é legal. Mas note que a maneira como o texto descreve esse ato é: fomos justificados. Ou seja, você não se justificou. Você é aquele que recebe a dádiva de ser declarado justo.
Algum aqui já passou por essa situação de ter uma discussão em casa? Marido e mulher, pai e filho, ou no trabalho. E enquanto a conversa e o debate vai se acalorando, uma das partes começa a se justificar. E o outro diz assim: ô fulano, para de se justificar. Quer dizer, a pessoa começa a tentar encontrar uma maneira de demonstrar que aquilo que ela fez, ou que ela disse, ou a atitude que teve, tem um fundo de justiça. Isso significa ficar se justificando. Eu li uma tirinha de jornal em que esse marido volta para casa e quando ele entra pela porta, na tirinha de jornal a esposa diz assim: está cansado? Ele diz: eu estou exausto, hoje eu estou exausto. E ela pergunta: trabalhou muito hoje? Trabalhei, eu passei o dia inteiro me justificando para o meu chefe, eu estou exausto. Mas pense se a gente não vive muitas vezes assim. Nós ficamos tentando justificar, mostrar que nós estamos corretos sempre, que não fizemos errado, que aquilo que está torto tem uma explicação. Alguém já disse que nós deveríamos ter o Departamento Internacional de Autojustificativa. Porque todo mundo tem uma justificação para tudo. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, esse é um verbo passivo. Justificados. Deus olha para você, olha para a minha vida e diz: chega, você não precisa viver assim. Você pode simplesmente reconhecer o que você é. E dizer: olha, eu sou réu confesso, eu sou um pecador, eu tenho erros e desvios, mas eu quero buscar a graça de Deus, eu quero ser transformado a cada dia. Não precisamos colocar uma máscara, uma capa e fingir ser o que não somos. Somos todos obras inacabadas nessa jornada chamada vida. Jesus contou uma parábola, e eu vou ler essa parábola porque eu não contaria tão bem como o nosso mestre soberano. Olha só, Lucas capítulo 18, versículo de 9 em diante. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu, o outro um publicano. O fariseu era membro do partido religioso mais radical, fundamentalista que existia naqueles dias. E o outro um publicano. O publicano seria um corrupto, um cobrador de impostos que passava a mão na grana dos outros. Os dois sobem para orar. E o texto diz assim, a história de Jesus diz assim: o fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira. Note, orava consigo mesmo. Ele não ora a Deus. Ele apenas está fazendo um autoelogio, um narcisismo espiritual que ele está exercendo aqui. Orava para si mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo, até o pastor gosta de mim. Isso não está aqui na história. E dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Não há espaço para nos justificarmos diante de Deus. Não há necessidade de gastar a vida justificando. Há um caminho para a mudança da nossa vida. O caminho é correr para os braços de Deus. Ele nos recebe, Ele te recebe, Ele te aceita. Romanos 3:24, Paulo usa um argumento que nós chamamos um argumento da redundância. Ele diz assim: justificados gratuitamente na sua graça. Por que ele não disse justificados gratuitamente? Ele diz justificado gratuitamente na sua graça. Paulo quer enfatizar que não há nada que nós podemos fazer, que nós somos declarados justos
pela iniciativa soberana do Deus que é generoso, que nós não podemos comprar. Aliás, se você continuar no texto, você vai ver que essas duas palavras, embora muito parecidas, têm um sentido um pouco diferente. Graça é o favor que Deus nos dá, e a outra significa não ter preço, não tem custo. A mesma palavra aparece em Apocalipse 22:17, que diz assim: quem tiver sede, venha, quem quiser, receba de graça a água da vida. Deus não está oferecendo para você da sua justificação, declarando que você é uma pessoa justa diante dele, numa promoção, dizendo: olha, hoje está barato, tem um Black Friday espiritual para você. Você pode pegar com desconto hoje, apenas algumas obras eu justifico você. Se você for só um pouquinho um bom menino, eu justifico você. Está em promoção celestial hoje. Não! Ele diz: você não tem como pagar. Não há valor que você possa oferecer. Você é justificado gratuitamente pela graça. E por que assim? Quer dizer que todas as pessoas se comportam da mesma maneira? Não. Pecadores não cometem todos os pecados que poderiam cometer. Há pecadores que praticam pecados que são mais ofensivos, que nos causam mais escândalos. Vai me dizer que nunca passou pela sua cabeça algumas tentações, alguns pecados, mas você não fez. Não significa que não tenha feito outros pecados. Então é como se alguns pecadores tivessem descido a um grau mais baixo do abismo da vida, enquanto outros pecadores estão na colina da vida. Mas a glória de Deus é como se fossem as estrelas do céu. O que está no abismo não consegue tocá-la. Mas quem estiver no topo da colina também não consegue tocar. A única maneira de recebermos essa graça, essa glória divina, essa salvação, é se o próprio Deus descer até onde nós estamos. E aleluia, Ele fez isso. Ele veio a este mundo. Deus se fez homem em Cristo Jesus. Me dá um minutinho que eu vou dar a volta aqui para subir. Evidentemente que se é assim, o que muda na nossa vida? Eu gostaria de te dar uma aplicação sobre isso. Primeiro, chega de viver uma vida fingindo, mascarando os seus erros e tentando justificar aquilo que está errado. Chega. Não traz cura. O que traz cura é confessar: eu sou isso, eu tenho esse erro, eu tenho esse comportamento, mas Pai, eu quero correr para os teus braços. E Ele declarará você alguém justificado. E isso vai trazer a paz que você precisa para o seu coração. Nosso próximo ponto é redenção. O texto diz em Romanos: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Capítulo 3 de Romanos, versículo 24, na parte B. Redenção é um termo de negócio, econômico, é um termo financeiro. Por exemplo, se alguém te oferece o título de um clube redimido ou remido, o que significa? Que aquele título está pago, que não há custo extra. E aqui no texto nós lemos assim: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quer dizer que essa conta já foi paga. E uma conta não precisa ser paga duas vezes. Se Jesus pagou a conta, houve uma transação. Redenção aponta para isso, houve uma transação. Porque pode ser uma transação financeira, pode ser uma transação material, pode ser uma transação pessoal. É uma troca em que alguém será beneficiado. E o que o texto diz é isso: redenção que há em Cristo Jesus. A história que eu creio que nos ajuda a visualizar isso é a história de Barrabás. Quem lembra da história de Barrabás aqui? Lembra muito bem.
É uma breve biografia, mas aparece nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando você vai lendo a história dele, breve história, você vê algumas coisas. Primeiro, ele era um salteador, significa que ele era um assaltante. Segundo, ele estava envolvido em insurreição. Ele tentou tomar o poder pela força. Terceiro, ele foi um homicida. Estava envolvido no assassinato de um homem. Ele está preso. Ele está condenado, ao que tudo indica, a pena capital, a morte. Ele está condenado à crucificação. Imagine que a noite anterior da Páscoa, o Papa defunto entrou lá na cela dele, tirou as medidas dele, mediu, falou: a cruz é do seu tamanho, um túmulo para ele é mais ou menos desse tamanho, está medido, está tudo certo, amanhã você vai ser crucificado, você vai ser condenado por causa de todos esses crimes. Só que no dia da Páscoa, naquela celebração, às vésperas, tinha um acordo legal, que permitia uma transação legal, em que o governador podia, assim, meio que por um júri popular, uma gincana política, fazer a escolha e soltar um preso. Barrabás foi escolhido para ser solto, mas tinha que ter uma transação aqui. Alguém vai morrer naquela cruz. Alguém vai ser crucificado. E quando chega o dia dele ser crucificado, Barrabás, pode ir embora. Como assim? Pode ir embora pela porta da frente. Há uma pessoa que vai morrer no seu lugar. É Jesus o nome dele. Barrabás, eu acho que ele se beliscava, não conseguia nem acreditar no que estava acontecendo. E Jesus, ao fazer isso, essa verdade teológica, o Espírito Santo inspira Paulo a usar essa construção, a redenção que há em Cristo. Ele pagou o preço não só pelo Barrabás, por mim, por você. No direito, há um ditado: quem não paga bem, paga 2 vezes. Você acha que Deus não pagou bem? Você acha que Deus, ao entregar o seu único filho naquela cruz, pelos meus pecados, pelos seus pecados, Ele não pagou bem? Você acha que eu e você temos algo a acrescentar nisso? Deus, eu vou te dar uma ajudinha, não é suficiente. É ofensivo pensar assim. Pedro escreve na sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Ele fala sobre o preço que foi pago. Ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele pagou o preço pela sua vida. Há uma aplicação existencial. Deus agora é o dono da sua vida. E você não precisa mais viver crises de falta de propósito. Por que eu estou aqui? Que direção eu vou? Deus agora dá propósito para a sua vida. Deus agora dá missão para a sua vida, dá direção para a sua vida. Quando o presbítero Paulo Ricardo esteve aqui orando, ele disse que nós devemos agradecer até mesmo pelas tribulações que vêm ao nosso encontro. Porque ele disse, na oração, até nisso Deus tem um propósito. Pense que há circunstâncias e pessoas que Deus coloca no seu caminho que te trazem alegria, não é? E há pessoas e situações que Deus coloca na sua vida que te trazem lições. Mas em tudo há um propósito. Cumpra a sua missão. Você agora pertence ao Deus Todo-Poderoso. E nosso terceiro ponto de reflexão é a propiciação, a declaração
relacional. Romanos 3, 25. Propiciação literalmente significa propício. E essa linguagem de Paulo é uma linguagem que remonta ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, em Levítico. Uma vez por ano, está comigo aí? Diga amém. Amém, ótimo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, o principal sacerdote, ele entrava num lugar chamado Santo dos Santos. Nós cantamos isso aqui. Santo dos Santos. Ele entrava ali, depois de passar por um rito de purificação pessoal, de preparo pessoal, ele entrava naquele lugar. Ele levava consigo um pouco de sangue do animal que havia sido sacrificado. E lá dentro daquele espaço, daquela câmara, existia uma caixa chamada a Arca da Aliança. Essa arca, essa caixa tinha uma tampa. Em cima da tampa tinha 2 anjos querubins, um de frente para o outro. Essa tampa tem um nome. O nome dessa tampa é propiciatório. O ato do sumo sacerdote de entrar ali e aspergir um pouco de sangue representava o que se chama de expiação, ou seja, do pagamento pelos pecados das pessoas. E ao aspergir o sangue naquela tampa chamada propiciatório, significava que Deus estava recebendo aquilo, aceitando aquilo e dizendo que Ele se tornaria propício ao seu povo, favorável ao seu povo, que Ele caminharia com o seu povo, que Ele lutaria pelo seu povo. Paulo diz que em Jesus Cristo nós temos essa propiciação, que Deus não apenas nos perdoa, Ele restaura o nosso relacionamento com Ele. Veja a diferença. Talvez você pode imaginar uma situação em que você conhece alguém e você empresta um dinheiro para uma pessoa. Não sei, vou tentar um nome de alguém que não esteja aqui ou assistindo online. Astrogildo. Astrogildo pegou um dinheiro emprestado e aí não te pagou. E você diz: Astrogildo, é o seguinte, esquece isso, não precisa me pagar mais, está perdoado. Mas não me peça mais dinheiro emprestado. Quer dizer, você está perdoado, mas o nosso relacionamento se estremeceu. Deus não apenas nos perdoa, não é que assim Deus fala: puxa, eu vou ter que tolerar o Leandro agora, tem que aguentar o Beto. Não é isso. Deus diz assim: eu te perdoo e eu te recebo como meu filho, como minha filha. Você agora faz parte da minha família. Eu vou com você, eu sou propício, eu sou favorável a você. Apóstolo Pedro, grande apóstolo, né? Mas negou Jesus 3 vezes quando era discípulo ainda. Lembram disso? Primeiro ele teve um ato de bravura, quando foram prender Jesus, desembanhou a espada, cortou a orelha do Malco, servo do sumo sacerdote, valentão, depois fugiu, ficou tomado de medo e negou Jesus 3 vezes. Jesus tem um reencontro com ele registrado no Evangelho de João, e é tão bonita aquela cena, porque primeiro Jesus faz ali uma fogueirinha, prepara um lanchinho. Quando Pedro chega, já tem aquele cheiro de comida gostosa, eles sentam em volta da fogueira, começa uma prosa gostosa com Jesus, e Jesus diz assim: Pedro, uma pergunta, você me ama? E só essa conversa é uma pregação, e Pedro vai respondendo: oh, sabe como é que é? Enquanto eles vão tendo esse diálogo, o perdão de Cristo vai alcançando Pedro. Mas no final da conversa, Jesus diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. Vai ser um apóstolo. Nosso relacionamento está totalmente restaurado. É isso que Deus fez por nós. Então, como Deus nos salvou? Deus nos salvou de uma maneira tão especial que uma aplicação pessoal é que hoje eu e você temos total acesso a Deus, total acesso. Nosso relacionamento com Deus está restaurado. Isso significa que pela graça de Deus, nós podemos ser capacitados a restaurar outros relacionamentos à nossa volta. Porque nós entendemos como Deus salva.
A obra de Deus, querido, da salvação, é uma obra completa. Nós somos salvos de uma forma legal, justificados por um pagamento, a redenção, e pela restauração do nosso relacionamento, que é a propiciação. Eu vou chamar a equipe para se posicionar já, enquanto eu fecho. Romanos é um livro tão interessante, encorajo você que leia depois com calma, que Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, ele era um devasso, um imoral. Era um homem de uma reputação desprezível, porque a mãe orava continuamente por ele. Mãe, nunca desista de orar pelos seus filhos. Até que ele teve contato com a carta de Paulo aos Romanos. Sabe o que aconteceu? Se converteu e se tornou um dos maiores teólogos da história. Muitos anos depois, um monge chamado Martinho Lutero, já era monge, carregava um sentimento de culpa, uma crise existencial, uma vida de desespero pessoal. Um dia, lendo Romanos, ele entende a mensagem da justificação pela fé e é transformado. Aliás, todas as vezes que acusavam Martinho Lutero de alguma coisa, porque se você não concorda com o argumento, tenta desconstruir a pessoa. E ele falava, não, é verdade, é pior do que isso, mas eu sou salvo pela graça. Muitos anos se passam e um missionário chamado John Wesley, era um missionário, era um pregador, um pastor, mas ele não tinha certeza da salvação dele. Ele não tinha certeza se Deus o aceitava. Ele carregava essa dúvida, essa dificuldade interior. E um dia alguém está lendo, veja você, alguém está lendo o prefácio de Lutero à carta aos Romanos. E ele diz que quando ouviu aquelas palavras, o coração dele ardeu. E ele entendeu. Ele é justificado pela fé, pela graça. E John Wesley teve certeza da salvação. Qual é a sua resposta diante de tão grande amor? Qual é a sua resposta ao ouvir que Deus entregou seu próprio Filho? Como Deus te salvou? Ele te justificou. Não há nada em você ou em mim, nenhum mérito, em nada contribuímos. Ele livremente nos justificou, nos resgatou, pagou todo o preço e ainda restaurou o nosso relacionamento. Qual é a sua resposta? Esses 3 homens que eu citei são apenas alguns que não puderam ficar indiferentes à beleza dessa mensagem, que afetou a vida deles no todo, em todas as áreas. A minha oração é que eu e você não saiamos daqui indiferentes, que essa verdade afete cada área do nosso ser, como trabalhamos, como atendemos uma pessoa, como nos relacionamos uns com os outros, como lidamos com os nossos desafios. Porque Deus não está tentando salvar, Deus salva. Nós vamos cantar uma canção, em seguida eu volto aqui para orarmos. Pai querido, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada pessoa que se encontra aqui, por aqueles que acompanham pelas plataformas digitais. Obrigado pela palavra inspirada do apóstolo Paulo, que nos faz entender como o Senhor nos salva. Obrigado, Pai. Que o nosso coração se encha de alegria, que a nossa vida se renove em esperança por entendermos como o Senhor nos salva. Que a nossa admiração pela Tua grandeza, pelo lugar seguro e pela salvação que o Senhor nos oferece, mude a nossa vida, a nossa maneira de nos relacionarmos, de tratarmos as pessoas, de lidarmos com os desafios, Pai. Porque nós temos missão e nós temos propósito. No nome de Jesus nós oramos, gratos. Amém e amém.